Olá, você vai ver nesta edição. Contas de gestão da Secretaria de Fazenda são julgadas regulares com determinações. Produtora cultural não presta contas e deve restituir dinheiro. Servidores recebem treinamento na área de obras públicas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regulares as contas de gestão da Secretaria de Fazenda do Estado referentes ao exercício de 2017. O Pleno determinou que a atual gestão aperfeiçoe o sistema de repasses constitucionais aos municípios. Acompanhe. Na análise das contas de gestão da Secretaria de Fazenda do Estado, foi constatado pela equipe técnica do TCE que o resultado da execução orçamentária, comparando as receitas com as despesas, se equipararam, não havendo superávit ou déficit. Porém, foram identificadas 4 irregularidades, todas de natureza grave, sendo sugerida a expedição de 2 determinações. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, entendeu que, sobre a falha referente a retenções nas transferências aos municípios da cota-parte da arrecadação de ICMS e IPVA, é preciso considerar que as despesas correntes do Estado tiveram significativos aumentos. Portanto, é notório o conhecimento público da grave crise econômica pela qual o país e os estados estão passando. Ainda que os repasses sejam menores e os atrasos sejam prejudiciais ao planejamento financeiro da administração municipal, a responsabilização dos envolvidos deve sempre levar em consideração o fato concreto e as circunstâncias em que se deu a irregularidade, de modo a sopesar com equilíbrio e moderação a incidência de medidas coercitivas. No voto, o relator acolheu os argumentos da defesa, já que foram esclarecidos os apontamentos referentes à regularidade fiscal, além de ter afastado a responsabilidade do secretário adjunto do Tesouro pelo fato de ter exercido a função apenas no mês de janeiro de 2017. O relator emitiu voto pela regularidade das contas de gestão da Secretaria de Fazenda do Estado. Porém, foi determinado a atual gestão que aperfeiçoe os sistemas de repasses constitucionais aos municípios. E que a abertura de créditos adicionais por superávit financeiro se dê por fontes, conforme detalhado no voto integral. É o voto resumido, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Uma produtora cultural não prestou contas de um termo de concessão de auxílio celebrado com a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. O TCE determinou a aplicação de sanção de restituição de valores ao erário. Confira. A tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso em desfavor de Risa Souza Matos. O termo de concessão de auxílio, celebrado em junho de 2013, foi para execução do projeto cultural A Mulher que Escreveu o Araguaia, no valor de R$20 mil. Ao analisar, a comissão da tomada de contas concluiu pela ocorrência de dano ao erário, no valor de R$20 mil, que, corrigido e atualizado, ultrapassa os R$38 mil. A responsável foi citada por meio de edital, mas se manteve inerte. A Comissão de Tomada de Contas Especial, a Controladoria Geral do Estado, considerando a ausência de prestação de contas, concluíram pela ocorrência de dano erário. A proponente foi devidamente citada, contudo, não apresentou defesa, razão pela qual foi declarada rével. A unidade de instrução concluiu pela restituição integral da quantia repassada. O Ministério Público de Contas opinou preliminarmente pela decretação de revelia da proponente, no mérito pelo julgamento irregular da presente tomada de conta especial, com a condenação de restituição de valores ao erário, multa proporcional ao dano e envio de cópia dos autos ao Ministério Público. Sendo assim, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, decretou a revelia da responsável, julgando irregular a tomada de contas, aplicando sanção de restituição de valores ao erário. Além disso, foi aplicada uma multa de 10% do valor do dano corrigido.
Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso estão recebendo treinamento em orçamento, execução e fiscalização de obras rodoviárias e pavimentação urbana. Esta semana foi iniciado o primeiro módulo da capacitação. Nos 2 primeiros dias de treinamento, o tema foi serviços de terraplenagem e camadas granulares de pavimentação. Os servidores da Secretaria de Controle Externo, Obras e Infraestrutura do Tribunal de Contas de Mato Grosso receberam capacitação que especificou as principais fases de uma obra, como analisar o material utilizado na execução, a qualidade, características de todo o processo de execução. A gente vai procurar justamente destacar quais são os pontos durante essa etapa de discussão de execução que são mais relevantes sobre o aspecto qualitativo e sobre o aspecto quantitativo também, visando sempre um posicionamento de auditoria no que tange a qualidade do serviço e a economicidade da contratação. Desde a reestruturação da área técnica do tribunal, a SESEX Obras ganhou corpo para atuar de forma mais ampla na fiscalização de obras públicas em Mato Grosso. Nesse módulo específico de terraplenagem e camadas granulares, pode estar a origem de várias patologias que acontecem nos pavimentos asfálticos aqui do estado de Mato Grosso, não só na camada de asfalto propriamente dita, mas essas patologias podem ter um surgimento desde lá de baixo, desde lá da implantação dessa rodovia. Então, é muito importante para que os novos profissionais e os atuais e os profissionais mais experientes da SESEX tenham um recontato com o assunto e um aperfeiçoamento do que já conhecem a respeito. Cerca de 40 servidores do TCE estão participando do treinamento. Grande parte está lotada na SESEX Obras, mas também tem servidores da área técnica que atuam nos gabinetes, integrando o grupo na capacitação. Os servidores de gabinete eles precisam de uma análise independente dos fatos, Então, os processos eles são instruídos pela SESEX, recebem um parecer do Ministério Público de Contas e depois vai para o gabinete para fins de apreciação do feito. Esses profissionais que apoiam diretamente os conselheiros, essa capacitação fará com que eles formem o seu juízo de valor acerca dos fatos apresentados em respeito ao contraditório e ampla defesa. O conteúdo didático desse treinamento será utilizado na elaboração do Manual de Procedimentos de Auditoria, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas, e servirá de apoio no trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas do país. Nosso objetivo é aqui captar os conhecimentos que estão sendo transmitidos nesse treinamento, para que a gente possa transformar isso num manual que ficaria, manual de auditoria de obras rodoviárias, vai ficar disponível para todos os tribunais e será um material de apoio para as auditorias que vão ser realizadas nessa parte. A gente hoje já tem procedimentos elaborados para a parte da camada asfáltica, e já está na finalização desse projeto. Nós estamos iniciando um projeto novo que é toda essa parte do resto do pavimento que a gente chama, que é a base, o subbase e o corpo de aterro, que é exatamente o assunto que nós estamos tratando aqui no treinamento hoje. O treinamento ainda abordará temas como serviços de pavimentação, orçamentação rodoviária, módulos básico e avançado, serviços de rejuvenescimento e restauração de obras rodoviárias e pavimentação urbana, conteúdos que agregarão conhecimento na atuação técnica do TCE na área de engenharia. Nesse módulo a gente sai do desmatamento e termina com a camada de base pronta. O módulo seguinte falamos da imprimação dessa camada e dos revestimentos que podem ser colocados, tratamento superficial, CBUQ e placa de concreto. E em outros módulos a gente vai falar dos projetos relacionados à restauração de uma rodovia existente, a recuperação de uma rodovia existente. Além de mais 2 módulos de orçamento, para tentar se levantar as variáveis de custo que envolvem esses serviços. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!